Antes de nós lermos alguns textos, e hoje a mensagem, ela está baseada neste primeiro livro, ou primeira carta de João. Eu quero trazer aqui, irmãos, algumas curiosidades a respeito deste homem chamado João. João, ele era filho de Zebedeu e Salomé. Ele tinha um irmão chamado Tiago, que juntamente com ele recebeu um convite de Jesus um dia, para seguir e ser um discípulo. Um dia Jesus estava passando ali, junto ao mar da Galileia, e encontrou na beira do mar, lavando as redes, depois talvez de uma pesca, aqueles dois jovens, ainda bem jovens. Inclusive, irmãos, diz a tradição que João era o discípulo mais jovem de Jesus. Dos 12 apóstolos, João era o mais novo, era o mais jovenzinho. Curiosamente, João foi o que viveu mais tempo, porque, com exceção de Judas, que tirou a própria vida, todos os outros apóstolos, eles foram martirizados. Eles foram martirizados, e João não. João, ele viveu, sabe quantos anos, irmãos? Cerca de 94 anos. Foi uma longa jornada que João, ele pôde viver, porque ele não se tornou um mártir, mas ele levou o evangelho por muitos anos ao longo da sua vida. Este João, do qual nós estamos falando, ele escreveu 5 livros da Bíblia. Ele escreveu as 3 cartas, esta é a primeira, a segunda e a terceira. Ele também escreveu o Evangelho de João, o 4º livro do Novo Testamento. E sabe qual foi o outro livro que ele escreveu? Qual foi? Apocalipse. Amém, irmãos? Então vejam a importância desta figura chamada João aqui na palavra de Deus. Este que foi até um período da sua vida pescador de peixes, juntamente com Tiago, seu irmão, foi chamado por Jesus para ser um pescador de homens, para ser um pescador de almas, para ganhar pessoas para Jesus Cristo. Então João, ele se destacou na sua jornada, ele foi por um período líder da igreja de Jerusalém. Depois, João, irmãos, ele foi levado para um exílio no tempo do imperador Domiciano. Ele foi então para o exílio, e lá no exílio, na ilha de Patmos, que era uma ilha inóspita, deserta, uma ilha que realmente impunha sobre aqueles que estavam ali exilados um castigo, por assim dizer, por causa deste isolamento, num lugar tão difícil. Ele passou ali um longo período da vida, mas ele não terminou a sua vida em Patmos, como muitos pensam. Depois de um período na ilha de Patmos, onde ele recebe o Apocalipse, que significa revelação, ele vai para a cidade de Éfeso, e ali ele vai pastorear a igreja de Éfeso. E ele se torna o pastor de Éfeso até os seus últimos dias de vida. Foi um homem fiel a Jesus, do começo do seu chamado até o final da sua vida, da sua jornada. E ele então termina os seus dias ali em Éfeso, com cerca de 94 anos, é sepultado por ali mesmo, e este é o João, pescador da Galileia, mas não mais de peixes, mas de homens, de vidas para o reino do nosso Deus. Amém, irmãos? Então trouxemos aqui uma pequena biografia deste homem chamado João.
E agora nós vamos aprender com esta carta de João, esta primeira carta, algumas coisas importantes que falam a respeito da presença de Jesus na nossa vida. E aqui tem um título: Vivendo com Jesus. Amém, irmãos? A primeira consideração que eu quero fazer com vocês está no capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. Olha só o que diz o texto: e bem sabeis que ele, Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Amém? Aqui existem duas coisas importantíssimas, que fala que Jesus não tinha pecado. Amém? Jesus nunca pecou. E ele diz que Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. Uma vez, este João aqui, do qual nós estávamos falando, ele registrou as palavras de um outro João chamado João Batista. E João Batista, quando viu Jesus, ele apontou para Jesus e disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E de fato Jesus, ele veio para ser aquele que traria perdão para os nossos pecados através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E nós precisamos de Jesus para termos o perdão dos nossos pecados. Amém, irmãos? Sem Jesus não há perdão de pecados. Sem Jesus não há reconciliação com Deus. Sem Jesus não há possibilidade de termos uma vida e um relacionamento com Deus, porque sem esta fé em Jesus, no sacrifício que ele realizou na cruz, no sangue purificador de Jesus, nós estaríamos totalmente perdidos. Mas Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Por meio de Jesus, nós temos o perdão. Aleluia! Irmãos, nenhum de nós estaríamos aqui hoje se Jesus não tivesse morrido na cruz e derramado ali o seu sangue. Nenhum de nós. Todos nós que estamos aqui na presença de Deus, todos nós que estamos aqui reconciliados com Deus, todos nós que estamos aqui já depositamos a fé em Cristo para a salvação, todos nós que já entregamos a nossa vida para Jesus, não estaríamos aqui se não fosse a vinda e a presença do Senhor. Por isso, sem Jesus não há perdão, mas por meio dele há perdão e a salvação. Amém, irmãos? Tem outro texto que eu quero ler dentro deste tópico, capítulo 1, versículos 7, 8 e 9. Esse texto vai nos dizer o seguinte: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia! Mesmo depois que nós nos convertemos a Jesus, nós ainda não atingimos a perfeição. Eventualmente, vamos pecar, seja por pensamento, seja por palavra, seja por obra, seja por omissão. Pastor, o que é um pecado de omissão? Um pecado de omissão é quando a gente sabe o que deve fazer, biblicamente falando, e não faz. Amém, irmãos? Então, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso está pecando, diz a Bíblia. Então, existem os pecados de omissão, e existem os pecados de comissão, que são os pecados voluntários, são os pecados que acontecem por
fazermos aquilo que não é vontade de Deus, que não agrada a Deus. E quando nós cometemos este pecado, nós devemos nos arrepender e nos voltarmos para Jesus, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por isso que é importante termos a presença de Jesus na nossa vida. Amém, irmãos? Com Jesus, nós podemos ter perdão, nós podemos continuar avançando com passos de vitória na presença do nosso Deus. Outra verdade que João nos transmite está no capítulo 5, versículos 14 e 15. Veja bem o que diz a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá então. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Glória a Deus. Irmãos, olha só o que a palavra de Deus, ela nos apresenta. A oportunidade, a possibilidade de contarmos com um Deus para toda a nossa jornada, um Deus que ouve as nossas orações, um Deus que está atento às nossas necessidades, um Deus que realmente abre os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. E esta é uma bênção para toda a nossa vida, para toda a nossa jornada. Amém, irmãos? Nós podemos contar com um Deus que responde orações, e aqui a verdade que João transmite é que nós recebemos as suas bênçãos através da oração, e que esta promessa é para toda a nossa vida. Aleluia! Você pode contar com Deus hoje, e você pode contar com Deus amanhã, e você pode contar com Deus por toda a sua vida, desde que você continue fiel a Ele. Aleluia, glória a Deus, amém, irmãos? Então, aqui nós recebemos bênçãos de Deus através da oração. O próprio João, que escreveu a carta e que escreveu o Evangelho, no Evangelho, um dia ele registrou as palavras de Jesus, quando Jesus disse assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Aleluia, glória a Deus, que bênção, né, irmãos? Se nós estivermos em Cristo, e as palavras de Cristo estiverem em nós, a promessa é que tudo aquilo que pedirmos, Deus irá realizar. Veja que existe uma condição, e esta condição é: se nós estivermos nele, em Cristo, e as suas palavras estiverem em nós, tudo o que pedirmos será feito, tudo, sem exceção. Amém, irmãos? Mas nós devemos estar nele e as suas palavras em nós. Esta é a palavra de Deus para o nosso coração. Hoje, se você tem alguma necessidade diante de Deus, clame a Deus, porque Deus tem resposta para a sua vida. Amém? Hoje Deus está aqui com a sua mão estendida para abençoar muitas e muitas vidas. Coloque hoje a sua fé em ação, creia em Deus, creia naquilo que Ele pode fazer. Não há impossível para Deus. Amém, irmãos? Não há nada que Deus não possa fazer. E a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Se você tiver fé, você vai alcançar. Você vai ver com seus próprios olhos a manifestação do poder de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Agora tem outra bênção, irmãos, que João aqui coloca na sua carta.
Vamos para o capítulo 4, versículo 4. E aqui a palavra de Deus fala de proteção. E é uma bênção que Ele nos traz para a nossa vida, para aqueles que confiam nele, para aqueles que contam com a presença de Jesus na própria vida. Diz assim: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Diga assim comigo: maior é aquele que está em mim. Amém, irmãos? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não há nada que o inimigo possa fazer contra alguém que realmente está protegido pelo Senhor Jesus Cristo. Não há nada que o inimigo possa fazer. Amém, irmãos? Se o inimigo bater na porta, sabe quem é que vai atender? É Jesus. Aleluia! Não tem vez para Satanás, irmãos, na vida daquele que é fiel, daquele que anda com Jesus, daquele que está em Cristo. Então aqui você não precisa temer qualquer notícia. Olha, fizeram isso contra você, olha, estão preparando algo para a sua vida. Não se preocupe. A Bíblia nos diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas o que tem de crente fugindo do diabo não é fácil, irmãos. Não é brincadeira, né? O que tem de crente fugindo do diabo não é brincadeira. E isso não é bíblico, não. O que é bíblico é o inimigo sendo colocado em retirada da nossa vida. Ele pode até tentar, ele pode até estar ao derredor, mas nós estamos com aquele que é maior e que está na nossa vida. Jesus está conosco, irmão, Jesus está em nós. Então não tema a seta que voa de dia e a mortandade que assola o meio-dia. Não tema nenhum mal, porque nada vai chegar na tua casa, nada vai chegar na tua família, na tua tenda, nada vai chegar na tua vida, praga alguma vai alcançar a sua vida, porque maior é aquele que está em você, maior é aquele que está em mim. Aleluia. Mas ele tem que estar em mim. Se eu não tenho um compromisso com ele, aí eu estou fora desta bênção, desta proteção. Mas esta palavra é uma promessa para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que estão sujeitos a Deus. Senhor, eu me sujeitei a Ti, eu estou debaixo da Tua palavra, eu estou debaixo da Tua bênção, eu estou debaixo da Tua mão, eu estou debaixo da Tua promessa. Então eu vou resistir ao inimigo, e aí sim, ele não vai ter autoridade nenhuma para tocar na sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus por esta bênção de proteção, de cuidado. Aleluia. Tem mais uma, irmãos, um destaque para aquilo que João vai nos ensinar no capítulo 3, versículo 1. E essa parte aqui, irmãos, vai tocar muito a nossa vida, eu creio. Diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Esse é o 3:11, não é o 3:1, né? É o 3:11. Diz assim: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Que nos amemos uns aos outros. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de quem? É de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como? Se alguém não ama, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus
a quem não viu? A presença de Jesus, irmãos, nos inspira a amar. Amém? A presença de Jesus nos inspira a amar. A amar a Deus e amar o nosso irmão. Aleluia! Amar o nosso irmão. E essa palavra, irmãos, ela é muito importante, porque ela evidencia a nossa experiência com Cristo. Como nós entendemos a profundidade do amor de Deus. E eu preciso amar o meu irmão, por mais difícil que seja. Às vezes alguém ora assim: Deus, me ensina a amar. E aí Deus bota uma pessoa bem difícil de você amar, né? Aquela que você diz assim: misericórdia. E aí você começa a aprender que amar não é um sentimento apenas, é uma decisão, é uma posição de fé, de obediência a Deus. A palavra diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então é um imperativo. O amor é uma ordem de Deus para aqueles que o amam. E se você ama a Deus, você também precisa amar, decidir amar o seu irmão. Por mais complicado, por mais difícil que seja, não deixe de amar, porque aquele que sabe o que deve fazer e não está fazendo, nisso está pecando. Então vamos nos amar, que esta seja uma igreja caracterizada pelo amor, que esta seja uma igreja caracterizada por um acolhimento amoroso a todas as pessoas que entram por aquelas portas. Que nós possamos, irmãos, ser reconhecidos aqui em São Gabriel como uma igreja que ama, não como uma igreja que aponta os dedos, que critica, que fala mal, que faz fuxico, gospel. Não, vamos fazer com que as pessoas reconheçam, até mesmo porque Jesus disse que nós seríamos conhecidos como seus discípulos, se nós tivéssemos amor uns pelos outros. O amor é a marca distintiva do cristão. Então ame a seu irmão, aleluia, glória a Deus, decida pelo menos amar, comece a orar por esta pessoa, que você talvez tenha dificuldade em amar, e você vai ver que obra maravilhosa o Espírito Santo vai fazer, porque esse não é um amor humano, esse é um amor divino, é o amor de Deus que está derramado nos nossos corações, amém, irmãos? E que transborda para a vida de outras pessoas. Agora vamos para o último ponto dessa mensagem, que está no capítulo 5, versículos 12 e 13. 1 João capítulo 5, versículos 12 e 13. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Amém, irmãos? Aqui a Bíblia não diz terá a vida eterna, aqui a Bíblia diz que nós temos a vida eterna. Hoje eu contei de manhã, no culto, que eu tinha, numa outra igreja, não é nessa, né? Graças a Deus, acho que aqui não vai ter esse problema. Mas eu tinha uma, como é que eu vou dizer isso, irmãos? Eu tinha uma dificuldade com um irmão lá, que ele já tinha 40 anos de igreja, e eu dizia para ele assim, que nós podemos ter a certeza da salvação,
biblicamente falando. Até mesmo pelo texto que acabamos de ler aqui, se cremos em Jesus, nós temos a salvação. E ele dizia para mim: não, pastor, como é que eu posso ter certeza se eu ainda não morri? Ele disse assim: olha, se você vai esperar a morte para ter essa certeza, provavelmente, né, eu não sei se o seu caminho será bom, depois da sua partida, porque, irmãos, imagine você estar com o tanque do seu carro cheio, e hoje em dia é uma benção estar com o tanque cheio, né? Quem tem carro aí sabe, né? Quantas vezes enche o tanque? Imagine você estar com o tanque do seu carro cheio, e você não sabe para onde você vai se dirigir. Adianta alguma coisa? Muitas vezes as pessoas, elas se perdem nesta questão da eternidade, não sabem para onde estão indo, não têm convicção da sua caminhada de salvação com Deus. E eu quero dizer aqui, irmãos, que se nós estamos vivendo com Jesus hoje, também viveremos com Ele por toda a eternidade. Amém? Vou repetir: se nós estivermos vivendo com Jesus hoje, também viveremos com Ele por toda a eternidade. Esta é uma certeza. Nós já temos a vida eterna, mas se você tem Jesus, se você está no caminho, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E outros textos da Bíblia, como o Evangelho do próprio João, lá no capítulo 11, quando ele está lá falando a respeito da ressurreição de Lázaro, ele fala a respeito dessas questões que tocam a nossa vida eterna, a nossa salvação. E eu e você precisamos ter a convicção da nossa salvação. Amém, irmãos? Até porque nós queremos ganhar outros para Jesus, queremos ou não? Como é que você vai convidar alguém para caminhar com você se você nem sabe para onde está indo? Eu estou indo para o céu. Enquanto eu estiver aqui, eu quero trabalhar para Jesus, quero ganhar almas, quero crescer na graça e no conhecimento de Deus, quero fazer a vontade de Deus, e assim como você também deve querer fazer tudo isso. Mas nós sabemos para onde estamos indo. Amém? Então, se você está vivendo com Jesus hoje, saiba que você vai viver com Ele para toda a eternidade. Convido você a ficar em pé nesse momento. Olha só, irmãos, quantas coisas boas nós ouvimos hoje aqui. Nós ouvimos a respeito de perdão. Aleluia! Glória a Deus! Nós ouvimos a respeito das bênçãos que nos acompanham. Aleluia! Nós ouvimos a respeito da proteção do Senhor na nossa vida, na nossa jornada. Nós ouvimos a respeito do amor que nós devemos ter da parte de Deus e também alcançando os nossos irmãos. E nós falamos aqui de vida eterna. Olha quanta coisa maravilhosa Jesus falou conosco nessa noite. E eu gostaria que você hoje, através da oração, pudesse dar a Deus uma resposta sobre aquilo que você ouviu hoje aqui. Quem sabe hoje você vai clamar perdão da parte de Deus. Quem sabe hoje você vai clamar algo que você necessita da parte de Deus. Quem sabe hoje você estava inseguro e você ouviu essa palavra e você hoje está se sentindo seguro na presença de Deus, porque Ele é maior e maior é aquele que está em você. Talvez você tenha dificuldade com alguém para amar e hoje você vai orar a Deus sobre isso e vai dizer: Deus, eu preciso e eu quero amar esta pessoa. Aleluia! E agradeça também a Deus, porque você está caminhando para uma vida eterna com Ele. Feche os teus olhos, fale com Deus nesta hora, em nome de Jesus, nosso Deus e nosso Pai.
Obrigado por estarmos aqui na tua presença, Senhor. Obrigado, Deus, porque temos aqui a oportunidade de meditarmos na tua palavra, de fazermos a tua vontade, de ouvirmos e alinharmos a nossa vida contigo, Senhor. Deus, existem pessoas aqui que estão pedindo perdão dos seus pecados, reconhecendo, Deus, que precisam do teu perdão, que sem perdão não há reconciliação, sem reconciliação não há comunhão, sem comunhão, ó Deus, não há intimidade contigo, sem intimidade contigo, Deus, não há santificação, sem santificação ninguém verá a Deus, portanto o perdão é necessário, o arrependimento é necessário. Temos aqui vidas, ó Deus, que estão clamando a tua bênção. Temos pessoas aqui, Senhor, que estão aqui, Senhor, buscando em Ti a Tua bênção, ó Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, vem com Teu poder abençoar a vida deste povo que clama a Ti nesta noite. Obrigado, Deus, pela Tua proteção, pelo Teu cuidado, Senhor. Obrigado, Jesus, porque Tu tens sido tão fiel a cada um de nós, tem nos guardado, tem nos protegido de tantos males. Obrigado, Deus, pelo teu amor que tem acobertado as nossas vidas, e que este amor, ó Deus, possa transbordar das nossas vidas no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer pela vida eterna, porque sabemos, ó Deus, para onde estamos caminhando. Nós não somos errantes neste mundo, nós não somos, ó Deus, pessoas que andam perdidas. Nós éramos, mas hoje nós estamos caminhando no caminho da salvação, e o nosso destino é uma eternidade contigo, Senhor. Nós queremos te agradecer, ó Deus, no nome de Jesus, por todas estas bênçãos. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Aleluia.